A paz do Senhor esteja contigo, com a sua casa, com a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Análise Bíblica. Estamos aqui para a gravação de mais uma aula da EBD, a revista da CPAD. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 14 ao 19. Você pode fazer a leitura na sua casa, E para nós ganharmos um pouco de tempo aqui no vídeo, então você faz a leitura na sua casa e a lição ela vai ser baseada nesse texto da Escritura, Efésios capítulo 2, versículo 14 e 19, ao 19. A lição ela se subdivide em 3 pontos principais. Primeiro, Cristo desfaz a inimizade entre os homens. Aqui nós temos o primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. O segundo subtópico, a derrubada da parede de separação. 3, o conceito da lei e dos mandamentos. E 4, a revogação da lei e dos mandamentos. O tópico principal de número 2 tem por título Pela paz, Cristo fez um novo homem. O primeiro subtópico desse título é o conceito bíblico de paz. O segundo, Cristo é o motivo da nossa paz. E o terceiro, a nova humanidade formada pela paz. O terceiro tópico principal da nossa lição é pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O primeiro subtópico, Cristo se fez maldição por nós. O segundo, reconciliados pela cruz de Cristo. E o terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. Então, vamos lá iniciar a nossa lição de hoje. Depois dessa visão panorâmica, nós podemos dar uma olhada na introdução. A introdução diz o seguinte: na lição anterior, que é a lição de número 6, nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios. Isso nós podemos ver lá no capítulo 2, no versículo 11 e 12. A partir do versículo 13, Paulo ele usa a partícula, a conjunção adversativa mas, e ele começa a mostrar a nova posição dos gentios em Cristo. Então, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O versículo 13 ele começa com a conjunção mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo estáis perto, E aí vai falar sobre a parede da separação, Então é sobre isso que a lição está fundamentada, Nessa nova posição dos gentios em Cristo.
Então essa é a nossa introdução. Nós vamos estudar agora a nova posição dos gentios em Cristo, né? E como é que Deus quebrou a barreira entre ele e a humanidade e entre judeus e gentios. E nesta derrubada do muro da separação, ele fez um novo povo que é a igreja. Vamos lá então. O tópico de número 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Subtópico 1, a parede de separação entre os homens. Então aqui, Paulo usa uma analogia, né, com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. No santuário, no templo em Jerusalém, havia um lugar chamado Átrio dos Gentios, né? Então havia uma separação e onde os judeus e os gentios ficavam separados, né? Os gentios eles eram excluídos da comunidade de Israel. Então ali no santuário havia o átrio dos gentios, né? Onde havia uma pedra, um muro de pedra com proibição de acesso aos estrangeiros. Então, os gentios eles ficavam separados, né? E uma outra área do templo, eles não poderiam estar junto com os judeus, eles não podiam quebrar esta barreira, né? Você vê isso em Atos capítulo 21 e versículo 28 até o 30, onde Paulo ele é acusado de introduzir um grego, né? Trófimo. Ele é acusado de pegar Trófimo, um cooperador seu, um amigo, e introduzir do lado dos gentios. Isso não aconteceu, mas ele foi acusado de introduzir Trófimo na área dos judeus. Isso mostra como os judeus eles eram exclusivistas, né? Então, este muro, que na verdade existia mesmo, né, um muro físico, mostrava o exclusivismo dos judeus, como eles eram exclusivistas, né? Eles tinham a sua religião e eles não se misturavam e não aceitavam também, né, outras religiões a não ser a sua. Então eles não comiam com os gentios, né? Os gentios tinham que ficar separados, né? Então havia esse exclusivismo. Subtópico 2, a derrubada da parede da separação. Essa barreira, ela era tanto literal como espiritual. Então, esse muro existia no templo, né? Essa parede de separação existia no templo, que separava o átrio dos gentios. Então, e essa barreira também era espiritual, né? Porque os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Você pode ver isso em Efésios 2, que diz a vocês que naquele tempo, versículo 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então, havia esta separação não só física, mas também espiritual. E o autor da lição, o pastor Douglas Batista, ele enfatiza que hoje nós, né, não somos os gentios que aceitam Cristo, não são mais forasteiros, né? Hoje eles fazem parte da família de Deus. Por quê? Porque a parede da separação foi derrubada. Então Deus pegou os povos, judeus e gentios, que se convertem ao Evangelho, que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Então ele quebra esta barreira racial e forma um povo só, né, que é a igreja. Então hoje os gentios têm acesso a Deus. Por quê? Porque eles fazem parte da família de Deus. E nós temos também o ensino na Bíblia Sagrada, na Epístola de Paulo, que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então hoje os gentios
que creem em Deus e creem em Cristo são também espiritualmente descendência de Abraão, porque eles fazem parte agora do povo da promessa, né? Então hoje nós temos acesso a Deus pelo sangue de Cristo, nós temos livre entrada no santuário. Voltando ao tópico de número 1, nós podemos notar que havia uma separação do ato e dos gentios. Agora, nós temos acesso. Se você ler Hebreus capítulo 10, versículo 19, você vai ver que hoje nós temos acesso, né? Hebreus 10 e 19, a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então agora Cristo, ele abriu um novo caminho até a Deus. Né? O templo, do templo de Saul, já o tabernáculo no deserto, depois o templo de Salomão, o templo na época de Cristo, que foi ampliado por Herodes, ele tinha ainda esta separação do lugar santíssimo, do santíssimo lugar. Havia um véu, tanto que quando Jesus morre na cruz, que ele dá o brado, o véu se rasga de alto a baixo, mostrando que o caminho para Deus estava aberto, ou seja, Cristo abriu o caminho. Então hoje nós temos acesso a Deus pelo sangue de Cristo. O subtópico 3 tem por título o conceito da lei e dos mandamentos. Então, a lei de Moisés, ela era tripartida, ou seja, ela não eram 3 leis, né? Era uma lei, a lei de Deus a Moisés. Mas na lei de Moisés, ela apresentava 3 aspectos, né? Primeiro, o aspecto civil, diz respeito ao israelita como cidadão. Segundo, o aspecto moral, né, que ainda permanece em vigor como padrão de conduta para o servo de Deus, porém não como meio de salvação. A lei não pode salvar, né? A lei, como diz Paulo, ela está enferma pelo pecado. Então ela não pode salvar, mas o padrão de conduta exigido na lei, ele deve ser observado, não para a salvação, mas porque somos salvos, né? E o terceiro aspecto da lei de Moisés era a lei cerimonial, não? Eram os sacrifícios, a circuncisão, certos tipos de comida e bebida. Os judeus não poderiam comer qualquer tipo de animal, havia o animal puro, o animal imundo, né? E dias de festa eles guardavam, dias de lua nova, sábados. Então esse aspecto da lei de Moisés era o aspecto cerimonial. E os gentios, onde eles entram nessa história? Eles eram desprezados pelos judeus justamente por não praticar esses ritos, né? Não praticar não praticar a lei de Moisés, né? Não praticar o aspecto cerimonial da lei. Então eles eram excluídos, né, pelos judeus, porque eles não participavam desses ritos. Então isso demonstrava, né, a hostilidade entre judeus e gentios. Por quê? Por causa das ordenanças cerimoniais que os gentios não tinham como regra, né, como prática. O subtópico 4 diz a revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela
pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então isso diz respeito ao aspecto cerimonial da lei. É o aspecto cerimonial da lei. Agora, como conciliar este versículo, verso 15, né, na parte B, a lei dos mandamentos e das ordenanças, que essa lei foi extinta, abolida, como conciliar isso com Mateus capítulo 5, versículo 17, onde o próprio Jesus diz: não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Como conciliar esses dois versículos? Jesus veio para revogar a lei ou ele veio para não revogar a lei? O que Jesus veio revogar é o aspecto cerimonial da lei. Lembrando, mais uma vez, que não existe 3 leis de Moisés. Existe uma lei de Moisés, né? Dividida em 3 aspectos: civil, moral e cerimonial. Então aqui o que Jesus veio abolir é o aspecto cerimonial, os sacrifícios, né, que os judeus precisavam fazer, tanto que o escritor aos Hebreus diz que Jesus fez um único sacrifício, de uma vez por todas. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles deveriam ser repetidos. O sacrifício de Cristo é único. Não há mais sacrifício pelos pecados. Jesus já fez todo o sacrifício em nosso lugar. Então este foi o ponto de número 1, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Vamos passar para o ponto de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O primeiro subtópico diz o conceito bíblico de paz. Em linhas bem gerais, a palavra paz é descrita na Bíblia como boas relações, né? Fim do conflito, estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, a paz de Deus, ela tem esse conceito, né? Agora, nós precisamos, a palavra paz, ela é uma palavra polissêmica. Então, nós precisamos entender qual é o sentido de paz no contexto onde a palavra aparece, onde o termo aparece. Na nossa lição aqui, a paz que nós estamos vendo é a paz entre Deus, vertical, e entre os homens. Acabamos de ver no ponto de número 1 que Cristo quebrou o muro da separação entre judeus e gentios. Então agora ele está unindo judeus e gentios em um só corpo. E isso é importante. Então o conceito de paz aqui não é só aquela tranquilidade, né, na alma, do coração. O conceito de paz aqui, nós podemos ver, é o mesmo conceito de Romanos, né? Romanos capítulo de número 5, nós podemos ler, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz aqui é a paz de reconciliação, né? É a paz de reconciliação, de boas relações. Então, a paz que nós estamos estudando na lição de hoje, nessa parte da epístola de Paulo aos Efésios, é a paz de reconciliação. Tanto que nós vamos ver isso no último tópico principal, né? Cristo nos reconciliou com Deus num corpo. Então, é esse tipo de paz. Agora, o que proporcionou esta paz? O que é que gerou esta paz? Foi a morte de Cristo na cruz, que desfez a nossa inimizade com Deus e desfez a nossa inimizade com os homens. Olha que coisa interessante, ó. Sua morte na cruz desfez a nossa iniquidade a nossa inimizade com Deus e também a nossa inimizade com os homens, tornando possível
a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então foi a morte de Cristo na cruz do Calvário nos possibilitou entrar novamente na presença de Deus, sermos perdoados, termos sido reconciliados e hoje também podemos ser reconciliados com os demais homens, né? Para Deus, depois nós vamos estar vendo aqui no próximo tópico, que para Deus existem três povos, né? Deus olha lá para cima, olha lá de cima, dentro do seu plano de salvação, ele vê judeu, gentil e a igreja. Judeu de sangue, judeu de nação. Gentil, quem não é judeu de nação. E igreja, judeus e gentios que aceitaram a Cristo. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Vai falar lá, judeu, grego, né? Não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Bom, o subtópico 2 diz, Cristo é o motivo da nossa paz. Uma coisa interessante aqui é que Cristo não é só o autor da paz. Né? Temos uma referência em Isaías que ele é o príncipe da paz. Ele não só é o autor da paz, como ele é a própria paz. Paulo diz, ele é a nossa paz. Olha que coisa interessante. Então, Cristo não é somente o autor da paz, mas ele é a nossa paz. Isso é muito interessante, né? Então, diz aí que essa paz repousa na igreja entre o crente Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então, Cristo é a nossa paz. A nossa paz com Deus e a nossa paz com o nosso próximo, né? Com aquele que nós temos convivência. No caso específico aqui da lição, judeus e gentios unidos num só povo, num só corpo, chamado igreja. O subtópico 3 tem por título a nova humanidade formada pela paz. Então, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, né, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, como eu disse, se você ler 1 Coríntios 10, 32, você vai ver que Paulo ele fala dos judeus, dos gentios e da igreja. Três povos, né? Então, pega o judeu, pega o gentil, une num só povo, e este povo é chamado de igreja. A eclesia, aqueles que foram chamados para fora do mundo de pecado para servirem a Deus, né? Então, a partir deste ato, né, da morte de Cristo, da entrega de Cristo em nosso favor, a partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a igreja, onde não há circuncisão e nem circuncisão. Circuncisão se referindo aos judeus e incircuncisão se referindo aos gentios. Então, para Deus, agora aqueles que aceitam Jesus e foram salvos, eleitos, eles não são chamados nem circuncisão e nem incircuncisão, porque eles agora são um só corpo em Cristo, né? Então, desta forma, as desigualdades foram eliminadas, né? E a acepção de pessoas é desfeita. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então esse foi o tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então ele desfez a inimizade, porque ele é a nossa paz. Vamos para o último tópico, agora o número 3, que diz, pela cruz
reconciliados com Deus num corpo. Subtópico 1, Cristo se fez maldição por nós. O que nós precisamos notar aqui é o seguinte, que ser condenado à morte de cruz, está lá no livro de Deuteronômio, aquele que for pendurado no madeiro, ele é maldito de Deus. Só que aqui nós precisamos entender uma coisa. O texto do pastor Douglas Batista diz: se ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Agora, Cristo, ele foi considerado maldito. Nós precisamos fazer essa diferenciação. Cristo nunca foi maldito. Alguém bendito como Cristo, né, só ele é bendito como ele, nunca pode ser maldito. Né? Em sua essência, Deus é bendito. Né? Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Na sua essência, ele é bendito. Então, ele não pode, algo bendito como Jesus, como Deus, não pode se tornar maldito. Então, ele se fez maldição por nós, porque ele foi pendurado no madeiro, na cruz. Ele foi pendurado na cruz. Então, este ato de ser pendurado na cruz, crucificado, era considerado um ato maldito, porém ele nunca foi maldito. Então, Cristo, ele suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldito em nosso lugar. É isso que eu estou dizendo. Ele se fez maldito em nosso lugar, porém ele nunca foi maldito. Né? Então, Cristo se fez maldição por nós. O subtópico 2 tem por título Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo. A palavra vicário é substituto, né? Sacrifício, substituto. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então, o que é que possibilitou a nossa reconciliação com Deus e com os homens? A afronta que Jesus suportou na cruz, a entrega do seu corpo para ser crucificado, né? A vitória que ele garantiu sobre a morte, através da sua ressurreição, o ato vicário, o sacrifício vicário dele, tudo isso nos garante a reconciliação, né? Tudo isso possibilita a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta verdade, né? A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Eu faço questão de ler esse texto com você, segundo aos Coríntios capítulo 5, porque eu quero mostrar para você uma verdade nesse texto. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério. Olha que coisa interessante. Nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Deus já te reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, já me reconciliou com Ele mesmo em Cristo Jesus, e agora Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a palavra que nós temos na nossa mão, a Bíblia Sagrada, ela tem poder para levar esta reconciliação, mostrar às pessoas, mostrar ao mundo que eles estão na posição de inimigos de Deus. E agora eles têm a capacidade, a chance, a oportunidade de ser reconciliado com Deus novamente.
E quem vai levar esta mensagem de reconciliação é você, que é a igreja. É você que tem esta incumbência. Você que recebeu o poder do Espírito Santo para anunciar as virtudes do Senhor Jesus. O ministério da reconciliação foi nos dado para nós levarmos as pessoas a se reconciliar com Deus, como aconteceu conosco. Então aí nós vemos esse ministério, né, de Cristo reconciliando os homens consigo mesmo e dando à igreja o ministério da reconciliação. O terceiro e último subtópico, né, que é o número 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios. A lição trata disso, desta reconciliação do homem com Deus, e judeus e gentios, né? Em um só corpo, em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, entre Deus e os homens, e na horizontal, entre homens e homens. Então, na cruz, no sacrifício de Cristo, esta inimizade foi desfeita. Então, hoje nós podemos ter acesso a Deus, reconciliados com Deus e reconciliados com o nosso próximo. Então, nós entendemos que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, né? Então, foram desfeitas duas inimizades. Né? Quando Cristo morreu por nossos pecados no madeiro. Primeira inimizade, do homem para com Deus, vertical. Segunda inimizade, do homem para com o homem, judeus para com gentios. Esta barreira foi quebrada e eles foram reconciliados. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos um povo vivendo sobre a terra chamado igreja. Um povo que a qualquer momento pode receber o chamado do arrebatamento e deixar este mundo para viver para todo sempre com o Senhor. Então nós encerramos aqui a nossa lição de número 7, né? Espero que você tenha aprendido pelo menos 3 coisas, pelo menos 3, né? Você tenha entendido esta inimizade que havia entre Deus e o homem, e entre os judeus e gentios, que esta inimizade existia e pela morte de Cristo ela foi desfeita, né? Que você também precisa entender, né, que pela paz, né, a paz de Deus, Cristo fez um novo homem, um novo povo, né? Cristo é a nossa paz. E também evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, a cruz nos deu a reconciliação. Quando nós usamos a cruz, né? Logicamente, é uma figura de linguagem, porque a cruz não tem poder para nada, né? Mas quando nós falamos que a cruz nos reconciliou, é a mesma coisa de dizer que Jesus, a morte dele na cruz, né? É sobre isso que nós estamos referindo. A morte dele na cruz nos reconciliou com Deus e com os homens. Então, espero que esta lição tenha sido uma bênção para você, né? Na próxima lição de número 8, nós vamos estudar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.